Fala galera do YouTube, Tech Eletrônica, com mais um vídeo. Dessa vez vamos falar de amplificadores classe D, e muito usados aí, né, muitos aparelhos de som. Hoje em dia tem, claro, tem uma classe de amplificador acima do D, né, lógico, mas o classe D que foi muito usado, né, a gente encontra, já encontrei muitos desse tipo de circuito em amplificadores de áudio, em aparelhos de som Sony, Toshiba, por exemplo, aparelho Toshiba, né, e Sony também, né, que usa o PWM para ativar os seus MOSFETs da saída de potência. Então, para você ver como é importante a eletrônica básica, estudando semicondutores, que estuda sobre esses circuitos, né? Ou seja, né, a aula dos circuitos já existe antes de estar no aparelho. Por isso a importância de estudar semicondutores, e mostrando para vocês aqui, né, da aula de semicondutores, que fala sobre esse circuito também. Então vamos lá. O amplificador de classe D. O amplificador classe B e classe AB foi uma escolha de muitos engenheiros de projetos de amplificadores de áudio. Amplificadores classe AB tem uma eficiência máxima de uns mais ou menos 78% ou 79% por aí, em nível total de potência. Agora, no nível de potência normais de audição, essa eficiência cai bastante. Eficiência de um amplificador da classe D pode ser calculada em 90% ou mais do que isso para uma faixa de níveis de potência de saída. Com essa alta eficiência e baixo aquecimento, esse amplificador de tipo classe D compete com os da classe AB em aplicações diversas. Esse amplificador classe D é demonstrado em muitas aplicações de estudo. Em muita aplicação de estudo é demonstrado esse amplificador classe B. Então vamos ver o amplificador classe B discreto, ou melhor, classe D, tá, gente? Falando bem claro aqui, classe D discreto, tá? Esses amplificadores classe D é demonstrado em muitos estudos, e agora vamos ver um amplificador classe D discreto. Aqui nós temos o esquema do classe D básico. Ao invés de polarizarmos para uma operação linear, um amplificador classe D usa transistores de saída que operarão como chaves. Como todos que têm a básica de eletrônica, né? Como todos que têm a básica da eletrônica, cada transistor é ordenado a estar em corte ou saturado, ok? No estado de corte, sua corrente é zero, né? No estado de corte, sua corrente é zero. No estado saturado, a tensão é baixa nele, né? A tensão nele aí é baixa. Com esse conceito, aumenta a eficiência do circuito, pois requer menos potência da fonte de alimentação e dissipadores menores para o nosso amplificador, tá? Então, para quem tem eletrônica básica, né, sabe, né, como todos que têm a básica da eletrônica, cada transistor é ordenado a estar em corte ou saturado. No estado de corte, sua corrente é zero. No estado saturado, a tensão nele é baixa. Com esse conceito, aumenta a eficiência do circuito, pois requer menos potência da fonte de alimentação e dissipadores menores para o nosso amplificador. Um amplificador classe D básico, cujo usa uma configuração de saída meia ponte, é visto aí na nossa figura, né? Esse amplificador consiste em um amplificador operacional, comparador, né? Um amplificador operacional comparador, acionando dois MOSFETs que opera como chaves. Esse comparador tem dois sinais de entrada, um sinal de áudio e que chamamos de VA, né? Que chamaremos de VA. Aqui a entrada de áudio, VA, tá? Então esse comparador aí tem dois sinais de entrada, um sinal de áudio que chamaremos de VA e o outro entrada, uma onda triangular, VT, com frequência bem maior, né? O valor da tensão na saída desse comparador chamamos de VC, né? Se aproxima de mais VDD ou menos VSS.
Quando VA maior que VT, VC igual a mais VDD. Quando VA menor que VT, VC igual a menos VSS. A tensão de saída positiva ou negativa do comparador aciona dois MOSFETs complementares de fonte comum, né? Então, repetindo, né? A tensão de saída positiva ou negativa do comparador aciona dois MOSFETs complementares da fonte comum, né? Quando VC positiva, Q1 conduz e Q2 corta. Quando VC negativa, Q1 corta e Q2 conduz. A tensão de saída de cada transistor é menor que mais VDD e menos VSS da fonte de alimentação. L1 e C1 estão como circuito filtro passa-baixas. A maioria dos filtros LC para amplificadores da classe D são projetos passa-baixas, né? São projetos passa-baixas de segunda ordem. Um filtro tem uma resposta Butterworth com frequência de corte de 40 a 50 kHz, quando escolhido corretamente os valores desses componentes. Esses filtros podem permitir a passagem do valor médio na saída dos transistores de comutação para os alto-falantes. Se for zero o sinal de entrada do áudio, VA, V0, será uma onda quadrada simétrica com valor médio de 0 volts. Para a ilustração da operação desse circuito, vejamos a figura a seguir. Vemos aí na imagem desse gráfico a forma de onda de entrada. Uma onda senoidal de 1 kHz é injetado na entrada VA e uma onda triangular de 20 kHz é injetado à entrada VT. Na realidade, a frequência de entrada da onda triangular deve ser muitas vezes maior do que na ilustração que vemos. Frequência de 250 kHz a 300 kHz é naturalmente usada. A frequência deverá ser tão alta quanto possível em comparação com a frequência de corte VC de L1 e C1, né? VC de L1 e C1, essa bobina lá, para uma distorção menor de saída. Note que a tensão máxima de VA é aproximadamente 70% de VT. A saída vamos chamar de V0 não, ou VO, como resultado, a partir dos transistores de comutação, é uma forma de onda modulada por largura de pulso, PWM. O ciclo de trabalho dessa forma de onda produzirá uma saída cujo valor médio segue o sinal de entrada de áudio. Isso se vê na figura que eu vou mostrar a seguir. Temos aí a forma de onda de saída seguindo a entrada, né? Quando o VA está no pico positivo, a largura de pulso de saída é um positivo máximo, gerando uma saída média positiva elevada. Quando o VA é zero, as amplitudes positivas e negativas de saída são exatamente iguais, tendo como resultado um valor médio de 0 volts. Então, vamos ver na próxima figura. Vemos aí, uma figura que veio colocar muito bem aqui pra gente, vemos um exemplo de um amplificador classe D usando uma topologia de ponte completa, né, ponte H, né, porque lembra um H, né, ponte H. Esta configuração é também conhecida como carga conectada em ponte. A ponte completa requer duas meias pontes que fornecem ao filtro pulsos de polaridades opostas. Para uma determinada fonte de alimentação de VDD e VSS, isso nos diz que a ponte completa pode apresentar 2 vezes o sinal de saída e 4 vezes a potência de saída de uma configuração de meia ponte. Enquanto a meia ponte é mais simples e requer um circuito de acionamento de porta menos complexa, a ponte completa pode produzir um melhor desempenho de áudio. A estrutura da saída diferencial da topologia em ponte tem a capacidade de anular componentes harmônicos de distorção de ordem par e offset CC. Essa ponte completa tem uma vantagem que é adicionada, que é a condição de operar a partir de uma única fonte de alimentação VDD, sem ser preciso
um grande capacitor de acoplamento. Na topologia de meia ponte, uma parte da energia de saída é forçada de volta, por assim dizer, a partir do amplificador para a fonte de alimentação durante a comutação. Essa energia é o resultado principal da energia armazenada na bobina de filtro passa-baixa. Isso pode resultar em flutuação de tensão de barramentos e distorção na saída. Os ramos de comutação complementares da ponte completa podem consumir energia do outro lado. Com isso, resultará em menos energia bombeada de retorno para a fonte de alimentação. Em qualquer topologia, o erro no tempo de atuação poderá causar, ou melhor, em qualquer topologia, o erro no tempo de comutação poderá causar a não linearidade do sinal do PWM. Para evitar um surto de corrente momentâneo, uma pequena quantidade de que podemos chamar de tempo morto deve ser utilizado para garantir que ambos os FETs de potência em um ramo da ponte H não sejam ligados ao mesmo tempo. Se o intervalo de tempo for muito grande, poderá ter um aumento na distorção harmônica total, o THD, na saída. A comutação de alta frequência do circuito de saída também pode dar interferência eletromagnética, o EMI. Quem tem eletrônica básica sabe. Então, é de suma importância manter trilhas terminais na placa e fios de conexão curtos o máximo possível. Uma variante do amplificador classe D é chamado amplificador classe D sem filtro. Este amplificador usa de uma técnica de modulação diferenciado da anterior que discutimos. Neste amplificador, quando o sinal é positivo, a saída é um trem de pulso PWM que varia entre 0 volts e mais VDD. Quando o sinal de entrada é negativo, quando o sinal de entrada é negativo, o trem de pulsos modulados de saída varia entre 0 volts e menos VSS. Tá? Quando o sinal de entrada é igual a zero, a saída será zero, em vez de uma onda quadrada simétrica. Isto ajuda a eliminar a utilização de um filtro passa-baixa conectado ao alto-falante. Então, deu para sentir aí, né, a importância, né, do estudo de semicondutores, fala já sobre esses amplificadores que são usados em muito equipamento de som. Por isso a importância do estudo da eletrônica básica. Tá? Vendo se eu lembro mais de alguma coisa aqui, né? Então, repetindo, né, sobre uma variante do amplificador classe D, né, que é chamado amplificador classe D sem filtro, né, que como eu disse, que este amplificador usa de uma técnica de modulação diferenciado da anterior, né, que nós discutimos até então. E neste amplificador, quando o sinal é positivo, a saída é um trem de pulso PWM que varia entre 0 volts e mais VDD. Quando o sinal de entrada é negativo, o trem de pulso modula de saída, o trem de pulso modulado de saída varia entre 0 volts e menos VSS. Quando o sinal de entrada é igual a zero, a saída será zero, em vez de uma onda quadrada simétrica, né? Então isto ajuda a eliminar a utilização de filtro passa-baixa conectado ao alto-falante, né? Não tem necessidade de usar, tá? Então vemos aí um circuito que chamamos de saída classe D em ponte completa, tá ok? Isso aí, mais um vídeo aí. Depois vamos ver se faço uma continuação falando dos amplificadores classe D embutido no CIs, né? CI, amplificadores classe D com CIs, tá? Aí eu coloco aí, vocês acompanham o vídeo, que daqui a pouco, né, quem sabe vamos ver se hoje eu dê tempo, eu coloco para vocês, continuando esse assunto aí do amplificador classe D, tá? Então aí mostra a importância de estudar a eletrônica básica, porque é um estudo que já existe na aula de semicondutores, falando dos amplificadores, né? Tem A, B, amplificadores classe C, tal, e chegam amplificadores classe D, e hoje tem amplificadores classe H, classe G, né? Tem uns superiores aí. Então já no estudo de semicondutores já mostra sobre o estudo desses amplificadores, tá? Por isso a importância de estudar a eletrônica básica e a básica profunda, que é de semicondutores, que engloba todos os assuntos e funcionamento de todos os circuitos existentes, porque é dessas aulas, dessas matérias feitas pelos engenheiros, etc., grandes professores,
que são os circuitos montados por aí, que chegam à nossa bancada. Então, esses projetos têm contido tudo na aula de semicondutores. Os projetos dos circuitos estão tudo lá. Tá ok? Isso aí, Tech Eletrônica, até a próxima.